Olá, eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao meu canal Mini Victor. Hoje, no nosso quadro de Conversa de Artesão, vou conversar com o Lucas Antunes. Confere aí algumas artes incríveis dele. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de acompanhar os conteúdos que preparo para vocês. Aqui você aprende a fazer suas próprias miniaturas, conhece minha coleção e ouve podcast com artistas incríveis. Então não esquece e já deixa seu joinha e ativa o sininho. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? E aí, Vitor? Tá tudo em paz. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Ai, que bom. E aí? Mais uma temporada de lives, né? Cara, primeira live? Primeira vez que eu participo de uma live. Primeiríssima vez. Olha só, que privilégio. É. E aí, como estão as coisas aí? Muitas encomendas? Já tô na reta final. Graças a Deus, tô nas últimas encomendas já. Faltam 4 pedidos para encerrar. Sendo que um desses pedidos é um xadrez inteiro, né? Então você tem 32 para fazer. E qual é o tema? Pokémons fantasmas versus Pokémons psíquicos. Eu vi o que você tava fazendo na base, né? Eu quero muito encerrar até dia 31, porque para fechar com chave de ouro Halloween, né? Aham. Aí vai ser demais. Já tô aqui de olho no Alakazam. Já modelando Alakazam. E quais são os outros personagens que você vai colocar? Tem um que... tá falando no xadrez? Ou Isso. Os outros que você tem pra fazer? No xadrez. No xadrez são vários. Alakazam, Girafarig, que eu já terminei. Ficou linda. Falta o rabinho, falta o rostinho no rabinho. Ela vai ser o cavalo, né, do grupo psíquico. Aí vai ter Mr. Mime, do grupo fantasma tem Gengar, tem Bonete, Gastly, vão ser os peões, os Gastly. Já fiz várias bolinhas pretinhas. Falta fazer a fumacinha deles. E o Abra vai ser o peão do psíquico. Aquele monte de Abra, a escolinha de Abra. Por isso que eu achei estranho. Eu vi um monte de Abra, eu falei, por que ele fez um monte de Abra? Será que ele vai fazer várias? 8 Abras já dá a conta certinho para os peões. E os outros psíquicos vai ser qual? A rainha Gardevoir, o rei, o Alakazam, né? Que é aquele clássico combate entre o Alakazam e o Gengar, né? Uhum. E aí vai ter Bispo, Mr. Mime e por aí vai. Depois eu mostro quando tiver encerrado. Eu espero encerrar até o dia 31. Aí eu mostro o vídeo, imagens, coisas prontinhas. Legal. Dos fantasmas, eu lembrei de um cavalo que tem um novo agora, né? Que tem um fantasma. Que pena. Como foi uma encomenda, então já foi combinado com o cliente como seriam, quais seriam, então talvez eu já não inclua ele. Eu não lembro qual foi o cavalo dos fantasmas. Acho que foi aquela, eu não lembro por nome. A evolução... meu Deus, esqueci. Uma evolução de gelo fantasma. Sim. Tu lembra o nome dela? A evolução do Snorunt. Isso, aquela segunda evolução, né? Eu amo a primeira e a segunda é uma versão fantasma, que eu não lembro o nome. Acho que é Glide, a primeira, né? Acho que é mais ou menos isso. Glide. Pronto. Aí depois, fugiu da minha cabeça também. Aí eu tenho esse xadrez para fazer. Um Miotismon, que também seria legal ainda em outubro eu concluir, mas acho muito difícil eu conseguir concluir ainda em outubro. O Froslas, alguém salva a gente aí, ó. Oi? Alguém salva a gente, é o Froslas. Ela mesmo. E também tem um Zero para fazer de Mega Man. Eu tava louco para poder modelar alguma coisa de Mega Man. Era um dos projetos que eu queria fazer junto com o Sakura Card Captor. Mas devido à agenda ter lotado, eu não esperava isso. Eu não consegui dar de conta de poder fazer os meus projetos pessoais junto com as encomendas. Então, acabei sacrificando os projetos pessoais
e passei o ano inteiro só com as encomendas. Você lembra mais ou menos quantas encomendas foram? Eu conto. Foram cerca de 110 pedidos, sendo que um desses 110 é o xadrez, então bota acho que mais 32. 109 mais 32, na verdade. Então foi bastante coisa. Tipo assim, foi numa manhã de fevereiro, né, que eu abri a agenda e o pessoal foi pra patinha de madrugada. Caramba. É difícil administrar. É difícil administrar, sim, porque eu queria intercalar as duas coisas. Eu queria muito intercalar o projeto de Sakura, que requer muito de mim, da minha interpretação das cartas, da participação que eu faço com o pessoal, e as encomendas, que é muito difícil também, né? Porque requer muito da criatividade do cliente. Alguns já têm um projeto perfeito, mando desenho, tudo prontinho. Outros eu tenho que ajudar, a gente conversa, como é que vai ser, isso leva tempo. Isso demanda muito tempo, né? Quanto mais personalizado também, muito mais tempo de trabalho. O pessoal. Então o projeto do Mário. Fazer. É ruim porque o chat fica desaparecendo rápido, né, nas mensagens. E ficava grandão assim pra enxergar. Acho que só se abrir no computador dá pra ver melhor, mas eu não sei abrir no computador, eu só uso por aqui mesmo. Às vezes eu perco aqui, aí eu começo a rodar. E você começou a trabalhar com biscuit quando? Com biscuit foi aos 20 e poucos anos, acho que aos 22. Eu já brincava de massinha desde criança. Era minha principal ferramenta de diversão, porque eu sempre tive muitos problemas alérgicos. A Covid, que eu diga, quase me derruba. Então, na minha infância, eu brincava muito de massinha dentro da minha casa. Então, meus amigos vinham me visitar, a gente montava uma roda em que eu modelava Pokémons, a gente já vivia RPG, quase toda noite, na minha casa. Então, isso eu guardei da infância, já modelava na massinha. Mas só aos 22 anos, jogando RPG com meus colegas da faculdade, e a gente precisava ter as pecinhas dos personagens, né? Aí eu lembrei, nossa, eu fazia massinha quando eu era criança. Vamos tentar fazer os personagens? Só que a gente tinha que fazer de um jeito que endurecesse, né? Não podia ser de massinha que ia derrubar, a gente lutava com. Era D&D que a gente jogava. Então, foi aí que eu comecei. Fui atrás do biscuit, comecei a praticar, comecei a ver aulas, comecei a treinar e foi dando certo. E qual foi a sua primeira peça, você lembra? Nossa! Eu lembrar, eu acho que foram as corujinhas, eu não sei o que eu fiz, eu lembro disso, das corujinhas que eu fiz pra amiga minha. E os personagens... E os personagens ficou com alguém? Os personagens ainda não eram biscuit. Sabe o que eram os personagens? Era tipo, não sei se tu já viu uma massa de amido que cristaliza. De amido? Não. Sem ser o biscuit, ela vira mesmo as pedrinhas de cristais, parece aqueles cristais de sal. Antes de fazer eles de biscuit, eu tinha tentado com isso. Aí no biscuit eu fiz eles, eu acho que já depois de ter feito essa peça para minha amiga. Por isso que eu acho que ela foi a primeira. Primeiro mesmo que eu fiz, que foi uma corujinha fácil. Era facinho de fazer. Pra quem tava começando, né? E essas peças do RPG, você tem ainda? Não, mas hoje eu ainda faço, né? A minha vontade, como começou com isso, despertou uma coisa muito legal em mim de querer criar um RPG. Eu tenho um projeto pessoal, que é com mitologia, trabalhar com mitologia em um jogo, para ensinar história e ensinar mitologia, em que você tem 6 heróis, e esses 6 heróis vão participar de eventos ou fatos da antiguidade, para poder ensinar as pessoas sobre isso. Então eu comecei a fazer os personagenzinhos e me inspirar em quadros antigos. Dá para ver direitinho, não tá ruim a câmera frontal. Mas, por exemplo, aqui é a pitonisa. A pitonisa é o que a gente chama de clarividente, né, de oráculo. Era do oráculo de Delfos, faziam a oraculia, as previsões, se conectando com a mensagem que os deuses passavam. Então já é uma classe de um personagem que existia naquela sociedade, entendeu? Então
ela não é só mitológica, ela fez parte daquela sociedade. E o intuito do jogo é fazer com que você jogue com esses personagens e aprenda um pouco sobre mitologia. E você estudou história, alguma coisa, ou você é por hobby também? Mitologia na faculdade aqui Eu fiz uns 2 anos de curso com o pessoal do Paideia, que é um grupo de estudos de mitologia clássica, aqui da minha cidade, Fortaleza, né? Da UFC, da Universidade Federal. E eles são excelência nisso, em transmitir conteúdo de mitologia. E foi aí que eu me inspirei a fazer. Só que quando eu ia começar, eu ia levar as encomendas. Aí eu criei a primeira carta Clô, aí veio a segunda, aí pronto, bombou as cartas Clô, não sobrou mais espaço para outras coisas. E você bombou pelo Twitter e depois o pessoal veio pelo Instagram? Primeiro foi assim, como foi a ajuda. Tudo foi rede de apoio de outras pessoas, foi divulgação. Eu já tentei, inclusive, usar aquela ferramenta da gente pagar, né, no Instagram ou no Facebook para tentar. Só que, pela experiência, ela só gerou curtidas. Não gerou interação real de pessoas que vêm conversar com você, de pessoas que vêm encomendar alguma coisa. Mas quando eu decidi assim, porque eu fazia muita encomenda, né? Eu fazia só por encomenda. Não, gente, eu quero fugir um pouco disso e vou criar uma linha de uma coisa que eu ame muito. Aí eu pensei, vou pegar o meu anime favorito, Pega Sakura, ou vou pegar o meu jogo favorito, Mega Man. Aí eu joguei para vocês votarem, né? Para o pessoal votar. E o legal disso é que deu Sakura, mais de 70% de pessoas votaram. Aí eu descobri que meu público, a maioria é feminino, mais de 56%. Eu descobri qual era o gosto do meu público só nessa brincadeira dessa enquete com Sakura. E eu vi que Sakura não era muito trabalhada por outros artesãos. E se eu fosse esperar alguém me encomendar, talvez nunca alguém chegasse para pedir, nossa, eu quero a carta Clone e tal, entendeu? Eu decidi, eu vou fazer, independente de ser uma encomenda ou não, vou fazer e vou fazer todas as 53 cartas. E acabou que viralizou. Eu tive apoio do grupo de Sakura Card Captors do Facebook. Eu tive apoio de um amigo meu que é DJ aqui de Fortaleza, que é o Vitor, que ele jogou lá no grupo, divulgou. Então essa foi a primeira divulgação. Foi através de apoio de amigos em grupos de Facebook. E só que isso me trouxe muito... foi a primeira vez que eu tive clientela internacional. Então isso fez com que outros grupos, inclusive grupos internacionais, viessem conhecer o meu trabalho. É legal, gerou uma interação legal. Só que aí eu estava conversando com meu namorado e ele viu uma corrente de apoio acontecendo no Twitter. Ele disse, Lucas, prepara teu material e joga essa hashtag no Twitter. Cara, quando eu joguei no Twitter, eu não tinha noção da potência dessa rede social. Eu não tinha nenhuma noção, porque eu nem usava. Quando eu fiz a publicação, deu mais de 1.400.000 impressões. Nossa! Eu tenho salvo aqui os dados. E por isso que eu te indiquei tanto para tu tentar o Twitter. Mas eu acho que também é uma coisa de sorte. Porque naquele momento, naquela ocasião... naquele momento. Estava acontecendo uma rede de apoio entre artistas. Então, como era isso? Você lançava um hashtag, custa R$0 conhecer a minha arte. Várias pessoas vão compartilhar as artes de outras pessoas. E foi assim, pessoas se ajudando ao mesmo tempo para fazer a rede de outros artistas crescerem. Eu tenho até aqui os dados do Twitter para tu ver o nível que foi isso aqui. Eu não sei se dá para girar. Tem como girar? Dá para girar. Como é que faz para girar? Dá clique duplo? Você clica na sua câmera, na sua tela e ela vai aparecer. Aí. Pronto. Vou mostrar. Esse aqui foi a quantidade de impressões, ou seja, pessoas que visitaram e viram a sua publicação. E aqui tem a quantidade de curtidas que deu, quantidade de compartilhamentos, com apenas 4 cartas Clone. Certo? Então foi aí que eu comecei a perceber que dava para crescer nesse trabalho. Eu fiquei impressionado, eu não estava preparado para isso. Porque em uma noite, Vitor, foram 200 mensagens.
Aí lá vai a força-tarefa. Mais 200 mensagens pedindo ou só elogiando? Foi quando a agenda fechou. Foi a primeira experiência que eu tive de ver a agenda fechada. Que foi em 2020, né? No final de 2020. Foi quando eu tive essa experiência de ver como era a agenda fechada. E a agenda fechou, muitas pessoas encomendaram, a agenda lotou. Eu freiei algumas para não cobrir esse ano, para que em fevereiro eu pudesse abrir de novo. Uhum. Então, tipo, foi uma experiência legal? Foi. Foi, assim, uma coisa que eu não esperava. Mas também foi uma faca de dois gumes, que é o que eu te falei. Porque pode combinar muito para alguns tipos de artista, você ter essa agenda lotada, você ter sua agenda cheia, principalmente se você trabalha em série, se você trabalha com moldes, se você trabalha com um grupo tipo esses grupos K-Posket, Funko, Nendoroid, que tem um formato mais conhecido, mais fixo, ele é muito bom para você trabalhar em série. Mas a forma como eu trabalho complicou, pesou pra mim muito, 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 muito. Aí eu vi, nossa, eu tô sentindo falta de ter espaço pra mim, né, gente? Porque eu queria continuar o projeto das caras, eu queria continuar o projeto do jogo. E foi isso, foi uma experiência pra eu me entender mais, pra eu entender como é minha clientela também. E é o conselho que eu dou, busque rede de apoio de outros artistas, de amigos, de grupos de Facebook, de grupos de pessoas interessadas mesmo naquela arte que você está fazendo. Você não precisa gastar dinheiro sempre com promoção, sempre com publicação, mas sim buscar interagir com o pessoal. Você faz uma coisa que você gosta, um tema que você gosta, você vai conquistar as pessoas que gostam daquilo, sabe? Elas vão sentir que você tá na sua praia, tá no que você gosta. E eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. E uma das coisas que quando eu comecei a fazer para vender, porque eu sempre fiz para mim, né? Minha coleção tá aqui intacta até hoje porque eu sempre tive esse receio de vender. Sempre quis guardar. Eu era colecionador das minhas artes, né? E aí quando eu comecei a... Ainda sou. E aí quando eu comecei a vender, aí eu comecei a tentar descobrir o que as pessoas gostavam dentro do que eu fazia, né? E aí eu comecei a perceber que quanto menor eu fazia, mais as pessoas davam valor. E aí eu gostava de fazer as coisas bem pequenas, então eu comecei a fazer os potinhos. Aí os potinhos começou a estourar, e todo mundo queria os potinhos, vários personagens. Aí comecei a fazer dos Pokémons, que era o que eu mais gostava, e aí comecei a conhecer o pessoal que jogava Pokémon, aí todo mundo começou a encomendar também. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a conseguir clientes também para poder vender. E além do biscuit, você trabalha com alguma outra coisa? Eu tô tentando trabalhar, né? Já faz um tempo que eu tô trabalhando com resina. Eu ainda não cheguei a experimentar os outros tipos de resina, né? A gente conhece resina epóxi, que eu acho que é a mais comum no mercado de artesanato, a mais utilizada pela resistência, pelas qualidades que ela tem. A resina UV, que eu tenho muita vontade de conhecer, eu acho que ela deve ser uma resina muito boa para a gente fazer junções. Né? A gente quer colar alguma coisa, usar a resina UV, porque ela seca sobre aquele sistema, né, da luz UV. Deve ser muito interessante isso, mas eu comecei e estou continuando com resina poliéster. Porque eu prezo muito por isso de ser o custo-benefício. O benefício da coisa, né? Você lembra que eu pegava e reutilizava o material para fazer biscuit. Isso aqui foi feito com um pote de requeijão. Então, tipo, é outro projeto que eu tenho, eu quero fazer esses vídeos ensinando a reutilizar material, desodorante. Então, eu acho que quanto mais a gente puder aproveitar coisas a baixo custo, né? Eu acho que é interessante. Então, das resinas que eu conheci, a poliéster é a mais acessível. Só que tem o prós e o contra, né? As pessoas, quando viram, começando a fazer resina, queriam saber, ai meu Deus, como é que você faz isso, com o que precisa e tal. E eu ainda estava aprendendo.
E como eu sou muito cauteloso por causa dos problemas respiratórios que eu tenho, a primeira coisa que eu fui atrás foi o que é necessário de segurança para usar a resina. Uhum. Aí eu vi que tem uns paranauê aí, que é usar a máscara antigás, né, os EPIs que a gente chama, usar luva, trabalhar sempre em ambiente aberto, em ambiente ventilado, porque tanto o cheiro da resina, como do catalisador e como da reação dos dois é muito forte, principalmente na poliéster. Então, você não espere descobrir se você tem uma alergia a isso quando já estiver usando o líquido, né? Então, todo cuidado é pouco. A primeira coisa que eu digo quando alguém vem me pedir conselho para usar use o equipamento de segurança e experimente. E aproveite usar a resina, né? Mas, geralmente, eu aconselho a pessoa a começar pela epóxi, mesmo sem eu ter usado ainda epóxi. Só pelo que os outros artesãos já trabalham, né? Já indicam. Eu comprei as duas até... Eu só usei a epóxi uma vez. Eu nem sei se ainda dá para usar. Que ela tá ficando meio amarelada. Eu falei, não sei se dá pra usar ainda. Mas quanto tempo usar ela? Já deve fazer 1 ano já. Ai, não dá não. Geralmente eu compro já numa quantidade que eu sei que eu vou usar. Mas o bom é que, como eu faço muito experimento e a poliéster é mais barata, aí eu compro de galão mesmo. Uhum. Vou brincando com ela, vou testando, vou treinando. Quanto ao amarelamento, a resina, ela vai sofrer amarelamento, né? Por causa da luz UV mesmo. Uhum. Então, a indicação que me deram é a gente passar o verniz, porque o verniz, ele tem proteção UV. Você pode passar o verniz brilhoso, para ela não perder o brilho. E aí, ela já dá uma proteção para isso, porque quanto mais ao sol ela ficar, mais ela vai amarelar. Quanto tempo ela vai amarelar? Às vezes, até aquela que vem com proteção UV? Essa eu não sei, eu não conheço. Tem uma que já vem com... tem uma que já vem com proteção UV. Quanto? Eu não sei. É tipo um aditivo que você pode colocar ou você já pede pra vir junto. Isso é perfeito, então. Isso é perfeito. Foi aquela famosinha lá da Redlis que vende assim. Eu compro em lojas de fibras, então, tipo assim, tá indo um monte de surfista, é loja que o pessoal vai pra prancha, trabalha material com prancha, eu não sei se eles usam resina na prancha, mas eles vendem fibra de vidro, vendem o próprio silicone, o látex, e vendem a resina. Aí eu compro nessas lojas assim. Então, você compra em loja de surfista? A poliéster geralmente pinta bem, com a proteção UV, mas a minha poliéster é amarela também. Tipo, dá 6 meses ela já tá bem amareladinha. O que é que eu faço, por exemplo, quando eu uso branco? Quando eu vou usar transparente, eu coloco gotas de branco e ao secar eu passo a proteção UV. É o que eu tenho feito, né? Mas eu vou procurar esse líquido que você falou, então, esse aditivo. Pode ser interessante. Ele deve ser tipo um clareador, porque no biscuit também tem um clareador para biscuit. Eu estava fazendo uns experimentos aqui esses dias, peguei algumas marcas de biscuit e fui fazendo vários moldes de cada uma para ver como é que cada uma reagia, né? Quanto que encolhia, quanto que diminuía a massa, o amarelamento. De biscuit. Aí eu comprei 5 marcas diferentes. Aí fui experimentando aqui. Aí uma ficou bem amarela, uma ficou bem branquinha. Isso natural, né? Então, daí dá pra ver que uma não usa esse clareador e a outra provavelmente usa esse clareador. Eu não lembro qual é o nome, mas quando eu tava pesquisando aqui, que eu tô pesquisando bastante coisa, né? Pra poder ensinar, colocar as dicas lá. Aí eu acabei descobrindo isso. Que aí tem esses aditivos. Para usar? Não, ele mistura junto na massa. Aí ele já fica mais claro. É gotinhas? São gotinhas? Não, é um pó. Eu não lembro qual é o nome do... Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Vai demorar um pouquinho pra eu achar aqui. Mas aí depois eu te falo qual é o produto que coloca, que aí deixa o biscuit mais claro.
Mesmo usando o branco, porque eu sempre uso o branco quando eu vou fazer alguma cor assim, para poder segurar a cor. Aí fica... Ah, entendi. Tu quer então evitar aquele escurecimento natural. Isso, aí geralmente esse escurecimento natural eu evito colocando branco. Mas em uma dessas marcas que eu testei, como ele já é mais claro, não precisei usar tanto branco ou tanta tinta para poder deixar ele com a cor mais, como é que fala? Opaca não, é sólido, né? Que geralmente quando seca fica meio opaco, principalmente o amarelo. Quando eu só uso a tinta, ele fica meio translúcido assim. Depende muito da marca, que o pessoal tá falando aqui. Depende muito da marca que a gente usa. Inclusive o encolhimento também depende muito da marca. Tem marca que encolhe muito e outras nem tanto. Mas essas são as características que a gente já conhece, né? Escurecer quando tá secando, ela encolher quando tá secando. A gente tem que monitorar esse passo. Aí meus cálculos aqui deu um encolhimento, o peso deu de 20% a 40%. Teve umas aqui que deu quase 40% do peso. E o encolhimento das medidas entre 10% a 20% também. Por exemplo, começou com 8 e no final terminou com 6 e pouco, 7 centímetros. Então diminui bastante o tamanho também. Imagina aí, você tem que modelar prevendo o tamanho que você quer atingir. Então não é uma coisa tão simples assim. Quando eu fazia meus pokémons era difícil. Quando eu queria fazer um igual, no início eu não sabia, não tinha curso, eu fazia por mim mesmo, né? Então eu queria fazer do mesmo tamanho. Aí eu fazia do mesmo tamanho, depois ele encolhia. Aí eu fui aprendendo Fui aprendendo como é que fala? Apanhando. É assim mesmo. Eu demorei muito para pegar a manha, principalmente com bonecos grandes. Eu não sabia lidar com bonecos grandes, eu fazia maciço. Eu não sabia fazer esqueletos. O esqueleto ajuda a frear um pouco do encolhimento, né? Sim. Eu tô fazendo... Esqueci de trabalhar com isopor. Eu vim aprender com um vídeo do YouTube como é que fazia. Eu morria de medo de usar isopor. Isopor, essas coisas eu comecei a usar depois que eu comecei a fazer para vender, que eu comecei a fazer um pouquinho maior. Aí agora eu tô fazendo a minha primeira peça gigante. Olha só. Aí fiz a estrutura, fiz a base, tudo certinho. Esse tipo de saia é difícil, né? Fazer essa saia dá um trabalho. Fazer essa saia aqui deu um trabalhinho. Arrasou, muito bem. Essa primeira peça grande assim. Tu não chegou nunca a fazer uma peça nesse tamanho? Não, desse tamanho aqui não. O máximo que eu já fiz foi esse Charizard aqui, que é grandão. E esse aqui foi um desafio que a gente fez lá no grupo. Deixa eu virar a câmera aqui. Esse aqui acho que foi um dos maiores que eu já fiz. É grande também. Pra mim é grande. Não, um dos maiores, vamos lá, o Wailord. Mas é isopor puro praticamente. Eu ia perguntar, como que você não fez ainda o Wailord? Então teria que ser o maior de todos. E aqui é outro grandão. Ele aí tu pegou o isopor, né? Grandão. Isso, aqui é um cilindro de isopor. Aí eu dei um acabamento, um lixamento nas pontas. E aí depois eu cobri com biscuit. E ali no Charizard é cola quente. Aqui no Charizard deixa eu pegar ele aqui dentro. Você chegou a ver ele aceso? Não, como ele acende? Mas acende com eletricidade? Acende que eu fiz eu peguei um pisca-pisca, aqueles fio de fada, e fiz ele em cima do fio de fada. Vamos ligar ele aqui. Aí eu fiz ele em cima aqui, ó, e deixei o interruptor pra fora. Legal, meu Deus. Só faltou na cauda aqui, que não deu pra chegar até aqui. Mas aí ele... Uau, caramba, que massa.
Meu Deus, que massa. Mas me diz uma coisa, como é que faz, tipo, o fio de fada é bateria ou é pilha? É bateria. Como é que eu faz deixei aqui aberto, ó. Se quiser trocar depois, é só arrancar essa parte aqui, troca a bateria. Engenharia tem que servir para alguma coisa, né? A formação serviu, né? Isso aí mesmo. Com certeza. As engenharias aqui, para fazer isso aqui também foi um monte de engenharia. Ai, que lindo, um cenário inteiro. Ah, você já fez peça grande, como é que tu disse que não fez peça grande? Não, mas isso aqui é isopor. Falo de biscuit mesmo, biscuit puro. Minha maior dificuldade, cenário. Tenho muita dificuldade com cenário. Eu tô começando a fazer alguns cenários agora também. Eu achei lindo aquele que você disse que fez com sua mãe. Ele tá aí? Qual? O do Jack. Ah, que minha mãe fez o... Minha mãe que fez o Jack, praticamente. Mas o cenário foi você que fez. O cenário eu fiz. Mas o Jack aqui deixa eu ver, o que eu fiz aqui no Jack? O olho e as mãos. Tá muito bonito. Você e sua mãe arrasaram. Tá muito, muito bonito. Eu vou... Pode fazer com aquele cachorrinho dele. Depois tem que fazer os outros personagens. Tá perfeito. E você tava falando de mitologia. Eu também jogava RPG com meus amigos, aí eu comecei a fazer vários personagens mitológicos também para depois fazer uma mesa de RPG. Mas nunca fiz, né? Mas eu gostei e continuei fazendo. Nessa pandemia, como é que foi? Eu fiz vários tipos de dragão. Aí fui pegando vários jogos, vários games. Foi pegando as referências e fazendo o teu próprio, né? Isso. Aí fui adaptando e fazendo de várias coisas diferentes. Deixa eu ver. Mas é isso. Aí agora, começando a preparar algumas coisas para lançar um curso daqui a alguns dias, não sei quando. Tem que terminar. Como é que tá o canal no YouTube? Então, o canal no YouTube por enquanto tá meio paradinho. Tem que terminar de editar os vídeos, porque eu peguei algumas encomendas, aí fazer vídeo, preparar a aula e fazer encomenda. Aí fica difícil. E a minha cabeça, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Para mim, eu tenho que focar uma determinada coisa. O que mais me deixou apaixonado quando eu comecei a fazer foi o stop motion. Então, o que eu mais estou sentindo, se eu disser, o que eu mais estou sentindo saudade de fazer é o stop motion. Eu quero muito voltar a fazer isso. Eu tenho anotado tudo que eu vou fazer. Eu tenho ouvido as músicas de Sakura Card Captors e tenho anotado todas as cenas de como vão seguir as cartas que restam fazer, né? Porque ela tanto tem que ser na carta, como pode ser inteirinha, né? Que falta fazer também. Então, eu tô muito ansioso para fazer os stop motions. Aí depois a gente tem que fazer uma parceria. Eu, você e o Paladino pra gente fazer um estúdio de animação stop motion. Eu tenho que aprender a usar, eu tenho que testar a usar aquele aplicativo que você me indicou. Aquele aplicativo ajuda muito, porque você consegue ver exatamente onde você parou. Aí se você mexer, ou então deixar cair alguma coisa assim, depois você consegue voltar exatamente para a posição que você estava. O que eu faço é bem amador, né? Sai muito da posição que tá. Eu acho que isso vai me ajudar. E eu tô pensando em comprar uma massa nova, para tentar uma massa um pouco mais rígida, né? Porque a clay que eu tô usando, ela é muito mole. Então eu tenho que ficar usando cola mesmo nos membros do personagem para não ficar caindo. Eu vou tentar usar uma clay. Tava vendo as marcas que eu podia testar. Eu pensei numa da Maya Clay, para conhecer como é a massa dele, para começar a usar no stop motion.
especificamente para isso. Aquele primeiro stop motion que eu fiz lá, eu fiz quando eu estava estudando computação gráfica. Quer dizer, o primeiro e único praticamente. Depois eu fiz um no ensino médio assim, mas foi bem mais amador do que aquele. E aí eu também usei, só que eu usei a massa que eu ganhei no curso. Então, não sei qual era a marca, não sei qual era a rigidez. Só sei que era aquela cinza, provavelmente era soft. E aí me deram um pedaço da hard, mas eu nunca usei a hard, porque ela é muito dura. Tem que usar com fogo, alguma coisa assim, para ir amolecendo ela. Ainda tem que testar essa. Eu quero um meio termo disso. Até no biscuit eu geralmente trabalho com a massa um pouco mais rígida. A massa estando muito maleável, eu não gosto tanto. Parece que eu estou lutando com a massa. Vem uma brutalidade para sair uma delicadeza. E você já tentou usar cerâmica plástica alguma vez? Não. Eu queria tentar... A cerâmica plástica que você fala é a mesma Polymer Clay? Polymer Clay. Eu quero muito experimentar ela, porque nesse projeto de Sakura Card Captors é que cada carta tente uma técnica diferente. Né? Eu dividi em grupos de técnica de massas, técnicas de resina e técnicas de metais. Vão ser basicamente esses 3 grupos que eu quero depois montar um curso ensinando a fazer cada uma das cartas com cada uma das técnicas. E até hoje eu vou fechar a Little, né, a carta pequena. E então, em uma delas eu quero tentar Polymer Clay. Mas aí eu sei que ela já é de um custo maior, então eu vou esperar meio que fechar os trabalhos com a massa de biscuit, porque eu tanto brinco com técnicas mais simples como técnicas mais avançadas até onde eu consigo chegar no biscuit. Não é nada, meu Deus, nível de escultor, profissional e tudo isso, não. Mas o meu foco está em justamente experimentar muitas coisas e ver o que é que dá para fazer mesmo não tendo tanta técnica no biscuit. Eu comprei elas também naquela época que comecei a comprar de tudo para experimentar e acabei experimentando só um pouco e não continuei fazendo as coisas, que aí começou a surgir outras coisas e aí mas você chegou a colocar no forno para ver ela secando e tudo? Eu modelei usando ela, aí eu fiz uma miniatura bem pequena, né, para ver quão detalhado eu conseguia fazer. Aí, só que ela é como se fosse um biscuit mais rígido, mais seco. E aí, qualquer dedinho que você aperta assim já fica digital. Então você tem que... ela dá para você fazer bastante detalhe, porque ela assimila, né? Então não é que nem o biscuit que depois ele meio que arredonda assim e as marcações você acaba perdendo. Tudo de pontudo que você faz fica arredondado no biscuit. E aí eu vi muita gente falando que depois que seca, ela fica meio porosa, a superfície. Então, se você não tomar cuidado, ela fica meio porosa. Meio parecendo que tem areia, né? Que fica as marcas das digitais. Aí tem que tomar esse cuidado. Eu tenho muita dificuldade em tirar digital. Principalmente no biscuit também. Eu nunca tive coragem. Eu descobri com a Ana, que eu fiz a live na semana passada, que ela usa o aqua pincel aqui, sei lá como é. Pra pincelar e umedecer. Aí eu consegui tirar várias marcas de digital com isso daqui. E fazer as emendas também. Que aí você vai passando e aí ele meio que junta automaticamente. Aí com álcool fica mais rápido de secar. Com álcool dá pra fazer? Que bacana. É o mesmo efeito da água, só que ele seca mais rápido. E eu pensava que ficava manchado ou coisa assim, mas não fica manchado não. É que nem você passar água pra tirar alguma imperfeição assim. Boa. E é bem, bem lisinho. Eu só usava pra suavizar as juntas, nunca imaginei que pudesse tirar. Assim,
eu já sabia que a água removia, só que eu vi os vídeos das pessoas ensinando, eles praticamente botavam o boneco debaixo de uma torneira, então eu não tinha coragem de fazer isso. De molhar o boneco inteiro para remover as marcas digitais. O Waylord eu fiz isso. Eu coloquei embaixo da torneira. Ele deve ter gostado do banho. Mas é interessante saber que dá para fazer assim. Uma boa, esse pincel é mais delicado também. Sim, a ponta dele é ótima. É bem fininha. Ah, bacana. Ele é quase um pincel modelador, né? Parece. As cerdas dele é tipo... Como é que fala? Aquele de aquarela? Nylon. É tipo nylon. Então ele é bem durinho. Então, boa, então. Fica sempre bem pontudo. Não perde a ponta. Não fica esgarçado que nem pincel normal. Sim. O pincel fininho que eu uso sempre fica assim. Eu só fico esperando o momento que ele vai ficar todo aberto. Mas para fazer os detalhes, você só usa os pincéis mesmo. Eu só uso o pincel pequenininho ou a Unipin. Aquela caneta, não sei se você já chegou a usar. Eu só uso essas aqui, ó. Eu quase não uso pincel para fazer. Eu só uso essas aqui. Eu uso essas gel aqui. Essas aqui é tipo caneta permanente, tipo de nanquinha, na verdade. Essa daí, você tem facilidade para usar ela no biscuit? Porque eu tenho dessa daqui também, que é a mais fina que eu tenho, né? Que é a 03, dessa daqui. Pronto, é essa daí que eu uso também. O Lulu fez uma pergunta. A Cobrush não atrapalha na hora de fazer as miniaturas? Se esse pincelzinho na hora de fazer elas? Não, eu faço, depois que eu faço, por exemplo, ou então eu vou fazer a junção de um braço, ou ficou alguma parte com a marca da digital, depois eu só passo ele lá em cima para ele dar uma alisada. Principalmente nos pequenininhos, que o Everton aí que tá falando, ele também faz as miniaturas minúsculas. Perfeito, a miniatura altamente modelada. Principalmente as desse tamanho assim, né? Eu não sei como é que vocês conseguem. Pelo amor de Deus. Eu gosto de fazer as desse tamanho assim. 1,5 cm. Meu Deus. O Pikachu é menor ainda. Mas pra caber no potinho tem que ser bem miudinho. Bem pequenininho. Nossa senhora. É uma pulga. Eu faço também em escala, então eu gosto de fazer os Pokémons mais ou menos do tamanho real que eles são. Só que eu pego baseado nesse tamanho que eu comecei a fazer todos, né? Então aí eu faço a partir desse tamanho, né? Aí eu vou seguindo mais ou menos o tamanho deles, aí tem que ser minúsculo alguns. Quando chegar nos grandões, como o Orlor. O Waylord tá no tamanho certo. Eu quero fazer, no meu projeto com Pokémons, eu quero fazer o dioramas de família, né? Eu tinha pensado se eu ia seguir ou não a escala. Porque alguns vão complicar bastante pelo tamanho que eu já tô fazendo. Então, talvez eu faça a escala dentro do grupo só. Para não precisar comparar e eu ter que fazer coisas grandes demais. E não dar de conta. Realmente, tipo assim, para mim, passou de 15 centímetros a peça, tipo uma peça de 20, de 22 centímetros, assim, eu já considero muito trabalho, principalmente para eu estruturar. Sim. Eu tenho muita dificuldade de estruturar. Essa aqui mesmo que eu tô fazendo é para um concurso. Aí tinha que ser de 25 a 35 centímetros. Aí eu falei, nossa, vai ser... Essa daqui tem 25, eu acho. Nossa. Aqui minha... Ó, tem 20. Ainda vou fazer o cabelo. Tá com 22, 23. Hã? É algum personagem específico? Alguma personagem? Não, é um mascote de uma marca. Aí você faz do jeito que você quiser. Entendi. Aí, se você quiser, depois eu te passo mais ou fazer menos. Fazer logo desse tamanho. Caramba, belo de um desafio.
É um desafio em tanto. Nunca fiz. Vai ser a primeira desse tamanho que eu vou fazer. As minhas últimas peças da agenda são as que para mim são as mais difíceis. São 3 de 15 centímetros e um xadrez. Então já é fazer as 3 de 15 centímetros vai dar um trabalho. É isso mesmo, até que bom de que o pessoal tá falando aí. Tudo bem. Torcer, né? Tem votação, vai ter alguma coisa desse tipo? O público vota? Depois os finalistas vai ter a parte da votação. Eu vou ter que apelar pra galera me ajudar. Joga em todas as redes possíveis. Passa pra mim pra poder compartilhar. Porque tá bom. É difícil. Votação de público é complicado. Mas pelo que eu vi do último concurso, não deve ser tão difícil, eu acho, né? Mas como agora vai ter mais gente, acho que vai ter mais concorrência. Pois pronto. Aí já tem um concorrente aqui, ó. O concorrente está assistindo. Revelei a minha... Como é que fala? Não, mas ela ainda não está concluída. Não está concluída ainda. Pode ser um dragão. Como é que ela se transforma? Você nem sabe. Pois é. E aí depois que você terminar suas últimas encomendas aí, você pretende trabalhar com pronta entrega ou... Eu pretendo estudar aquilo que a gente já conversou também a respeito dos sites. Eu tô verificando qual a melhor forma, se eu vendo por um site que já exista ou se eu crio meu próprio site para fazer as vendas, que eu acho interessante isso. Eu gostei do método de pronta entrega, para você ver. Eu tinha separado um espaço na agenda para fazer cartas à pronta entrega. Em fevereiro eu fiz a carta por. Eu consegui entregar 10, 12 cartas por. Tinha, tipo assim, em 2 semanas, em 3 semanas, eu acho. Já tinha carta pronta para mandar para todo mundo que tinha feito encomenda dessa carta. E a minha intenção era que por mês eu conseguisse fazer isso. Só que aí veio a bendita não, né? Porque não tem como chamar de bendita. Em maio eu peguei o Covid, então foram quase 30 dias, né, sem eu conseguir me sentar para trabalhar. Doeu o pulmão, mas eu fiquei em casa, não precisei ser internado. Mas a respiração era baixa por conta disso. E um mês depois fazendo tratamento. Aí complicou, me abalou assim de um jeito, porque em abril a minha avó faleceu de Covid. Em maio eu peguei Covid. Em junho eu estava tratando a Covid, o pós-Covid. Então atrasou tudo. Todos os planos que eu tinha foram atrasados nisso. Mas agora que eu já estou chegando na reta final, eu quero voltar com os projetos das cartas. Já está tudo anotadinho, já está tudo assim, pronto, só para eu botar a mão na massa. E vou começar sendo a pronta entrega. Não vou pensar ainda em abrir a agenda. Na verdade, eu não quero mais usar esse método de agenda, porque eu acho que fica muito ruim. Parece tipo aquela largada para uma corrida. A pessoa às vezes vai madrugar para mandar mensagem. Meu Deus, a pessoa nem dormiu, vai mandar uma mensagem de madrugada para poder conseguir a vaga. E nem sempre alguns dos pedidos que as pessoas fazem tem a ver com o meu trabalho. Então, muitas vezes a pessoa olha o portfólio, mas pede algo completamente diferente. E eu dou prioridade para a pessoa que conseguiu a vaga. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa queria, veio, conseguiu a vaga e tudo. Mas eu estou vendo que é mais interessante eu nichar isso. O meu trabalho é nichado. E eu estou focando cada vez mais em uma coisa só. É o estilo anime, eu já abandonei praticamente outros estilos. O Funko eu já nem trabalho mais. Dá pra ver. Tem alguns pouquinhos aqui que são os últimos. Eu vou embora essa semana na próxima. Então, tipo, eu tô gostando de trabalhar dessa forma, mais focado em alguma coisa. E a pronta entrega é só um método de venda. Encomenda é só um método de trabalho, um método de venda, e de tantos outros que existem. E eu vi que eu me adaptei legal com o pós-venda, né, que a gente chama. E é isso, eu vou começar a fazer mais das cartas, das coisas que eu sei que o pessoal gosta mais, que eu sei que eu gosto de fazer, seja Pokémon. Tem isso também. Tem peça que você, mesmo que você goste de fazer as esculturas, tem peça que você não
não sente muito ânimo para fazer, né? O pessoal louco para fazer coisas de One Piece. Você faz One Piece, não sei o quê, mas One Piece é anime, você pode fazer. Mas, gente, se você olhar para os corpos, se você olhar para os bonecos de One Piece, eles seguem quase que humanizados. A musculatura, que aparece a veia e tudo, então é quase uma caricatura. Se você for pegar o histórico do personagem, eles são baseados em cantores de rock, em pessoas, são quase caricaturas, são pessoas do mundo real dele. Então não é tão simples assim, não é uma técnica que eu estou familiarizado, trabalhar com humanizados, não é. Eu já cheguei a fazer rosto de humanizado, mas não é a técnica que eu mais gosto. Para mim, quanto mais estilizado, quanto mais fofinho o anime, é a minha preferência. Então, Sakura, ela é fácil, as entidades de Sakura, não sei se eu posso chamar assim, as cartas Flow, elas são simples, elas são bem lisas, bem opacas, bem tranquilas de se fazer, para quem está começando nesse estilo anime. Segue mais ou menos o mesmo padrão. Elas seguem mais ou menos isso, elas são uma cor só, não tem tanto sombreamento, não requer tanto esforço de pintura. Também as entidades das cartas Flows, elas são mais simples para se fazer. Inclusive, por isso que o curso que eu quero fazer, quando eu for criar, é para ensinar a fazer as cartas de uma forma bem simples, vão ser mais fofinhas elas, mas com técnicas que podem ir do simples ao avançado. Ou seja, vai ser bom para quem é iniciante, que vai aprender a modelar a cartinha, e vai ser bom para quem é avançado, porque vai pegar bizus de técnicas diferentes. Tem uma técnica que eu quero fazer com metais que é de um nível assim, meu Deus, eu quero muito chegar ao momento de fazer isso. Eu acho que vai ser um ápice. Com metais você fala ímãs, ferros, manta magnética, essas coisas. Então, por exemplo, a Little, ela usa um imã de neodímio, né? Foi a primeira que eu fiz com imã de neodímio. Tem outra que eu quero fazer com ímãs para que troque peças. Entendeu? Rostos troque, você mude rosto, você mude membros dos personagens com o magnetismo. E eu quero chegar eu não vou dar spoiler, mas quando eu fizer, já tem 2 peças que eu vou fazer num estilo bem avançado de magnetismo. E eu pretendo que seja uma carta Clow e um personagem de Naruto. Eu quero também começar a minha homenagem. Eu digo que é uma homenagem porque eu tô indo a fundo na matéria, né? Eu pego, tá aqui todo o conteúdo que eu tenho de Sakura, eu leio, eu vejo anime, eu me aproprio mesmo das características que aquela personagem passa para eu transformar isso em arte, né? Eu gosto do movimento, de saber que ela tá viva ali, entendeu? Por isso que eu tô tão apaixonado pelo stop motion, porque eu tô vendo que eu tô trazendo o máximo de vida que eu consigo pro personagem ali. A animação tem sido uma coisa que me fascinou completamente. A primeira que eu fiz foi com carta Flow, porque ela já era a próxima na votação, e foi justamente quando bombou a página. Meu Deus, tanta gente aqui, o que eu faço? Aí o que eu vou fazer? A carta tem que surpreender. Não, pois eu vou fazer uma coisa que há muito tempo eu já pensei em fazer e não fazia. Eu vou me arriscar no primeiro stop motion. Aí a carta foi a mais curtida de todas até hoje. Foi a minha primeira carta Flow. E foi uma das mais pedidas, talvez a mais pedida. E antes de bombar, você estava trabalhando em algum emprego fixo ou você só estava fazendo biscuit? Eu fui para o interior trabalhar na prefeitura da minha cidade. A minha formação não tem nada a ver com nada a ver. Eu sou formado em ciências marinhas, em oceanografia, sou oceanógrafo. Tenho mestrado na área de ciências marinhas. E eu comecei a perceber que, mesmo dentro das ciências marinhas, as minhas ideias e as minhas coisas eram voltadas para artes. Entendeu? O outro projeto que eu tenho é um jogo educativo para a área ambiental. Mas aí é completamente artístico. Não é uma coisa científica. Eu não estava pensando em artigos científicos, em pesquisa científica. Eu queria voltar tudo para arte. Tudo que eu fazia, eu via arte. Então, eu cheguei a trabalhar, eu fazia... tinha a bolsa, né, do mestrado. Encerrou a bolsa, eu tentei um emprego no interior. Eu trabalhei na prefeitura, Secretaria de Educação da minha cidade.
Só que eu vi que eu estava sem tempo para modelar. Então, mesmo o trabalho não sendo o dia todo, eu já chegava cansado. Eu queria pegar encomendas, eu não conseguia pegar muitas encomendas. O mês inteiro eu passei fazendo aquele dragão branco que tem no meu perfil. Enquanto eu trabalhava na prefeitura, eu fazia o dragão branco. Então, nossa senhora, eu podia estar fazendo tanta coisa, só consegui fazer ele por causa do trabalho que puxava. Então foi aí que eu decidi, eu já era MEI na época, foi no final de 2019. Eu decidi, não, eu vou meter as caras, vai ser só o biscuit. Vai ser só o biscuit, porque eu quero ter tempo para fazer o biscuit. Isso para mim é também minha terapia. Eu amo demais fazer isso, eu preciso fazer isso. Aí eu decidi, não vou pegar só encomendas, que eu tô vendo que as encomendas não estão me alavancando tanto. São coisas muito dispersas, são muito aleatórias. Sim. Eu decidi, eu amava colecionar também quando era criança, então eu vou decidir, vou focar numa coisa e eu vou fazer essa coleção até o fim. Aí foi quando eu lancei a votação para Sakura ou para Mega Man. Aí a próxima então vai ser a Mega... E depois, então, vai ser Mega Man ou vai ser Naruto? Que você vai... Vai ser uma mistura, porém, eu vou ter que me aprofundar bem nisso. Por exemplo, se alguém chegar, eu quero encomendar uma coisa do Naruto, eu sugiro que a pessoa espere eu fazer a minha versão. Entendeu? É tipo as cartas Flow. Eu não cheguei a publicar versões que os clientes pediram. Versões exclusivas. Entendeu? Deixei, pra mim, aquela arte é desse cliente, ela pertence a ele, mas eu quero fazer uma versão minha. Uma versão minha por conta do da venda. E uma decisão que eu tomei foi de não publicar. Eu só publicar quando eu estiver disponível para venda. Porque acontece muito, da pessoa ver, meu Deus, qual é o preço? Quanto que tá? Você manda para não sei quanto, para não sei onde, e você dizer, não, essa aqui foi uma encomenda, não está disponível. É muito ruim. As pessoas veem lá o negócio pronto, a arte pronta, e não podem comprar. Entendeu? Aí fica só no desejo. Fica no desejo, tem que esperar uma agenda, a agenda é só ano que vem. Eu acho isso pesado, eu gosto de ver a coisa sendo feita na hora e ver que a pessoa tem direito de comprar aquele que acabou de sair quentinho do forno, entendeu? E é isso que eu quero fazer. Quando eu for voltar a lançar as cartas, eu já quero fazer em quantidade. Tipo, nem que sejam só 5 cartas de cada coisa, de cada tipo. Para poder, quando a pessoa vê, ter condições, ser possível já comprar, né? Uma sugestão para você que tá dando certo para mim é montar uma lojinha na Shopee. É bem mais simples de enviar, que já vem tudo pronto, a pessoa compra, é o que tem lá. Aí ela só confirma lá o que ela quer, você envia para ela, não precisa ter esse negócio de a pessoa mandar o dinheiro para você, ver quanto que vai custar ela que resolve tudo no aplicativo. Então é bem mais simples para gerir quando você tiver muita encomenda assim, porque a parte burocrática o aplicativo já vai fazer para você, calcular o frete, mandar o rastreador para a pessoa, falar que já está chegando. Então tudo isso o aplicativo já te ajuda. Então eu estou gostando bastante. Muito bom, já estão te procurando no Shopee. Já manda o link aí. O link tá lá no meu perfil. Eu coloquei um Linktree lá que tem tudo lá. Meu Twitter, Instagram, YouTube, a loja da Shopee. E aí eu coloquei tudo lá nesse link, que é mais fácil das pessoas acharem também. Me diz uma coisa, Vitor. E é possível fazer venda internacional para o Shopee? No Shopee eu ainda não vi nenhuma pessoa próxima assim que fez pelo Shopee. Eu comprei algumas coisas no Shopee que veio da China. Agora eu não sei se daqui vai para algum outro país, entendeu? Aí tem que ver o aplicativo onde ele é mais popular, entendeu? Às vezes ele é popular aqui e na China. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que é o Etsy, mas na Europa e nos Estados Unidos. Só que para criar uma conta aqui no Brasil eu não consegui. Eu até comecei a me inscrevi lá no Etsy, fiz a conta,
Mas aí na hora de vender não deu certo. Na hora de abrir a lojinha, ele dá um erro lá, talvez porque é do Brasil. E eu não consegui achar ninguém aqui do Brasil que vende lá. A única pessoa que eu achei lá que era do Brasil vendia material, como é que fala? Digital. Então não era nada para enviar. E as pessoas que eu conversei também que mandaram para fora, mandaram tudo assim. Foi pelo correio. Combinou com a pessoa diretamente e mandou pelo correio. Diretamente. Não tem nenhuma plataforma assim internacional. Rede social mesmo, né? Entendi. Pois eu vou ver, eu vou dar uma olhadinha então, se o Shopee faz isso. Eu vi que questão de taxas também é bom a gente ver, né? O Etsy tem lá suas taxas para poder utilizar. E eu não o sei. Shopee dá mais ou menos de 18% a 20% as taxas no Shopee. Então eu já coloco o valor das peças com esse acréscimo. Então eu já falo, se você encomendar direto comigo, vai ser tal preço, se você quiser. Pelo Shopee, mais 20% para poder vender lá. Mas aí pelo menos a pessoa tem os cupons de desconto de frete lá, então acaba saindo mais barato. Sim. Por que eu falei isso? Porque uma vez um cliente internacional, eu estava botando à venda o Blastoise e o Venusaur. Uma cliente internacional sugeriu de botar no Shopee, só que eu não sabia que eles poderiam comprar da gente aqui, né? É uma coisa que eu quero mesmo pesquisar, porque se for possível é muito bom pra gente, se a gente fizer esse tipo de venda assim, né? Porque aí a plataforma já trabalha pra gente, a gente não tem que se preocupar nem com burocracia, nem com nada. Exatamente. Tem que testar um cliente pra fora também. Já teve pessoas do Vietnã que me encomendaram os Pokémons. Mas aí eu pesquisei no site do correio, não achei como é que enviava pro Vietnã. Eu falei, não vou pegar não. Nossa, deu muito caro uma vez pedindo para as Filipinas. Então, tipo, bateu em R$1.000 o frete. E a gente tem que ver que pelo menos durante a pandemia, o auge da pandemia, alguns recursos dos Correios não estavam disponíveis. Nem todos os lugares estavam podendo ser enviados. Então, a versão mais econômica a gente não tinha acesso para saber. Então, esse valor que eu acabei de dizer não é da versão mais econômica, entendeu? Não estava nem tendo acesso a isso. Isso complicou um pouco. E na parte do envio, você já teve algum problema aí? Por exemplo, os 2 envios que eu fiz pela Shopee por enquanto, que era um material mais delicado, os 2 chegaram lá quebrados. Nossa. Já acontece. Então é por isso que é importante que o cliente dê o feedback. Principalmente quando a gente trabalha com coisa muito delicada. Com biscuit é difícil. Já teve quebras no começo dos meus trabalhos, quando eu fazia pão. Mas com resina já teve quebra. Entendeu? Porque a resina era coisa nova, eu estava testando. Aconteceu recentemente uma coisa que eu já vou sugerir. Se você for enviar resina, não coloque com isopor aderido a ela. Tipo, bolinhas de isopor. Eu usei o isopor Pérola, ele é maravilhoso para proteger o biscuit. Protege a resina também. Só que em locais muito quentes, o que aconteceu? Em regiões quentes demais, o isopor fundiu com a resina. Entendeu? Então tem uma peça que eu estou refazendo, aí eu vou reenviar, porque houve esse momento de fundir com o isopor. É o que eu tenho feito. Eu coloquei agora um plástico. Estou planejando de botar o plástico bolha e o isopor por fora, para poder fechar bem e ela não sacudir quando você envia. Porque esse isopor pequenininho, o Pérola, ele protegeu muito bem essas partes delicadas. Então, tipo o arco do Yui, o símbolo na testa da Windy, deu para salvar, deu para enviar direitinho usando esse isopor. Mas teve esse contra, né, que se uma peça for muito grande de resina, o isopor pode derreter em locais muito quentes. Aí é outro problema que a gente só descobre, não tinha como descobrir dentro de casa isso, entendeu? Mesmo fazendo perto. É uma coisa que se descobre experimentando, erros acontecem, e quando o cliente dá o feedback, entende, é muito bom. Porque você tem como aprender com isso. Porque quando eu coloquei, eu mandei um frasquinho, né? Daquelas miniaturas que eu faço. E aí o corpinho desprendeu da cabeça. E aqui eu fiz o teste em casa, eu sacudi bastante assim a caixa, aí abri e estava intacto.
Mas aí, quando chegou lá, eles conseguiram sacudir mais do que sacudir aqui em casa. Olha, não duvido da capacidade de sacudida. Mas é triste, a gente tem que buscar recursos de proteger, né? Tá nas nossas mãos, proteger o máximo que a gente conseguir. Porque por mais que você tenha protegido por fora, dentro tem um espaço, né? Uhum. Dentro dele tem um espacinho. Talvez você ele fica solto lá dentro, né? Ele fica só preso pelo... minúsculo, nem que seja uma nevezinha para poder proteger. Vou pegar um aqui para ver. Vou mostrar ali, é mais fácil. Que aí eu coloco o... Opa. Como eu coloco aqui eles presos assim, ó, eles ficam pendurados. Uhum. Aí... o problema fatal. É ele, talvez. Além de você forrar por fora, eles saem da tampa? Saem. Rapaz, melhor ainda. Você pode mandar eles separadinhos. Você pode preencher o vidrinho, forrar bem com... Pode encher de isopor dentro e forrar bem com plástico bolha. E o Pokémon é a mesma coisa, você protege separado. Aí o cliente se encarrega de fechar e botar ele dentro. É melhor do que mandar ele já montado. Aí ele sai. É perfeito. Pronto. Você faz uma embalagem para cada um, pro vidro e pro Pokémonzinho. Que aí evita dele quebrar, ficando com esse vácuo dentro do vidrinho. Com esse espaço. Coisas que a gente vai aprendendo na prática. E é isso. A coleção, parece aquela Pois é. Funções aí. Tem um monte de coisa aqui. Os que eu mais gosto aqui é Final Fantasy, Ragnarok, que eu jogava bastante. Aí aqui tem Super Smash Bros, que eu jogava tipo RPG com meus amigos também. Usava esses branquinhos aqui. Você jogava do 64? Como jogou no 64? Eu fazia tipo um jogo de tabuleiro. Eu fazia os dadinhos de biscuit também. Era tudo de biscuit. Cuidado. Até os dados. Eu não tinha dinheiro para comprar aqueles dados de 20 lados, de 10 lados. Aí eu fazia os meus dados também. E aí a gente jogava tipo jogo de tabuleiro, e aí quando um enfrentava o outro, aí o que tinha mais poder usava o dado maior, coisa desse tipo. Eu acho isso muito legal, quando a gente pega os personagens e bota em jogos, né? A gente torna mais interativo. Eu acho isso muito bacana. Pra onde eu ia, eu levava meus Pokémons numa caixinha pra casa dos meus amigos, que eu sou filho único, né? Então eu vivia na casa dos meus amigos. Aí eles já até enjoavam, de tanto que eu já inventei futebol com os Pokémons também. Pegava Pokébola, pegava um negócio de futebol de botão e ia chutando com eles. Inventei várias coisas com eles. Eu comecei assim, quando eu fazia de massinha, era jogando o RPG com os Pokémons. A gente fazia arena. Para fazer arena de gelo, por exemplo, eu pegava uma bacia com água, eu amassava um plástico transparente, aí cobria por cima, né? O Pokémon ficava boiando em cima, em pezinho em cima do plástico, como se fosse gelo. É tanto que meus Pokémons preferidos são de gelo, por conta disso, que eu amava fazer esse cenário, poder jogar. Aí a gente fazia as competições, as batalhas de Pokémons assim. Aí para os cenários não tinha muita invenção para fazer. Era mais falava, agora é campo de não sei o que. Aí a gente usava aqueles negócios de Beyblade. Eram os campos que eu tinha na época, né? Ou então pegava alguma... na escola também sempre eu que fazia as maquetes. Então eu pegava as maquetes mais antigas assim e aproveitava para fazer as arenas de batalha. Boa. Hoje em dia eu sei que eu preciso aprender mais questão de cenário, para fazer diorama principalmente. Então, eu já imaginava essas coisas num campinho de gelo, mas eu não tinha aquela delicadeza de fazer efeitos, de tentar pintar
principalmente. Eu acho que cenário é muito bom quando a gente tem técnica de pintura. Saber pintar bem o cenário, saber sombrear o cenário. Então, eu quero ter um tempo para estudar isso, para fazer isso. Porque eu acho que isso enriquece muito o trabalho da gente, não fica só o foco no personagem. Eu comecei a perceber isso. Os personagens que eu faço com cenário, eles estão tendo mais valor para as pessoas do que só o personagem em si. As pessoas curtem mais e dão mais valor quando tem um cenário, quando tem tipo um diorama. Isso. Muito legal. Traz mais elementos, né? Pra nostalgia. Mas é isso. Quanto tempo? A gente já passou de 1 hora a nossa live aqui. Já passou de 1 hora, nossa. Tá vendo? A primeira live você já passou de 1 hora. Foi de boa, foi tranquilo. Tô tranquilo. Não ficou nervoso. Superou seu medo aí, tá vendo? A primeira barreira da live. Agora eu vou ficar direto, pronto. Me aguento. Muito bom. Então é isso. Obrigado por aceitar o convite de participar dessa live, superar seu medo aí de falar em público e trocar essas ideias aí de conhecimento, de experiência, foi muito bom. Eu sei que a gente trocou algumas informações aí que um vai ajudar o outro com certeza. Com certeza. Quero muito ver isso da questão das vendas, que a gente experimente ver isso do Shopee, você que já está utilizando. Esse alisamento muito bom para remover digitais, né, usar essa ferramenta. Como é o nome dela? Aquabrush? Eu acho que eu tirei o negócio aqui, não tem o nome. Mas acho que é Aquabrush. Tentar usar ela. E quem sabe você usar mais a Polymer, que eu tô doido para saber mais dela. Como mexer nela. Porque dizem que ela é muito boa quando vem para fazer joias, né? Sim. Se a gente quiser fazer... A massa tem PVC. Então, quando ela seca, ela fica parecendo um plástico mesmo. Então, você pode molhar, ela é mais dura e ela é mais leve que o biscuit. Então, tem essas vantagens para fazer joias, porque fica parecendo uma joia de plástico mesmo. E tem a Polymer Clay, que é meio transparente. Ela é mais transparente do que o biscuit, né? Tem um tipo dessa. E ela o pessoal usa muito para fazer efeito tipo granito, essas coisas. Então, por isso que é melhor para fazer também. Além do acabamento ficar mais perfeito, mais liso, né? Se alisar ela fica com um brilho parecendo de plástico. E aí, é isso. Tem uma carta específica que eu quero tentar isso, né? Que a pessoa possa usar um item da carta. Então é interessante que seja polímero. A gente bota o biscuit, né? Mas a pessoa tentar usar no dia a dia, vai pegando umidade, e isso não é bom. O biscuit ele não resiste tanto a isso, né? A polímero seria uma opção melhor. Sim. E como é pouco que usa, aí acaba o preço não fica tão destoante assim. Então, aí depois eu te passo também. Tem uma nacional aqui que é mais barata, que é a PV Clay. Então, depois eu comprei. Acho que a gente pode pegar os tópicos que a gente conversou para trocar informação. Beleza. Tá. É isso. Obrigado aí, pessoal, que participou também com as perguntas. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.